Em Lucas 15, a partir do versículo 11, diz assim: Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha só, queridos, o tema que nós vamos trabalhar aqui é sobre o orgulho, né? Não deixe o orgulho falar mais alto. Não deixe o orgulho falar mais alto. Você tem deixado o orgulho falar mais alto na sua vida? Veja bem, se o filho pródigo fosse uma pessoa orgulhosa, com certeza ele não teria tomado a atitude que tomou. Mas graças a Deus que ele não era uma pessoa orgulhosa. Fez muita coisa errada, né? Saiu de casa, pegou a parte de sua herança, gastou com amigos, com prostitutas, com os prazeres da vida, fez tudo de errado. Mas no momento certo que ele precisou ser humilde, ele foi humilde. No momento em que ele precisou realmente reconhecer os seus erros, os erros que ele havia cometido, ele reconheceu. Então, como eu disse, se o filho pródigo ali fosse uma pessoa orgulhosa, ele não teria tomado a atitude que tomou. Ele teve vários outros defeitos, mas quando ele precisou ser humilde para reconhecer o seu próprio erro, ele não hesitou nenhum momento em fazer isto. Então a gente percebe que uma pessoa orgulhosa, ela sempre vai ter dificuldades em reconhecer, estar reconhecendo seus próprios erros. Não reconhece seus erros facilmente. Ela sempre procura o que? Justificar os seus erros, né? Para não assumi-los, né? Geralmente a pessoa orgulhosa é assim. E o que mais se vê hoje em dia são pessoas assim, com esse orgulho. Ela não admite que errou. Ela não admite que está errada ali naquele momento. Então a pessoa orgulhosa, ela sempre procura se justificar para não reconhecer o seu erro. Por exemplo, se o filho pródigo naquele momento, se naquele momento ali o filho pródigo, ele poderia ter uma outra atitude. Ele poderia ali voltar para a casa de seu pai dizendo o seguinte: eu agi sem pensar. Pai, eu não sei o que passava pela minha cabeça. Eu estava fora de si. Mas o Senhor sabe como que é. Nós, jovens, cometemos muitos erros, agimos sem pensar. O Senhor já foi jovem também. O Senhor sabe muito bem o que é isso, não é mesmo? Ele poderia chegar com esse argumento para o pai, justificando os seus erros. Mas não é isso que nós vemos no texto. O que a gente pode perceber no texto é que ele chega sem nenhum outro tipo de argumento, sem nenhuma justificativa. Ele já reconhece o seu erro, já pedindo perdão para o pai, pedindo perdão para Deus, né? Pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Ele poderia ali tentar justificar o seu erro, justificar o seu pecado diante do pai, né? Mas ao invés disso, o que é que ele fez? Ele não hesitou em nenhum momento, querido. Não hesitou em nenhum momento em reconhecer o erro que ele havia cometido. Infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas não agem dessa forma, como o filho pródigo agiu. E nós lamentamos que ele só foi reconhecer esse seu erro quando ele chegou no fundo do poço. Ele já poderia ter reconhecido esse erro antes, mas como nunca é tarde demais, não é isso? Ele teve tempo ainda para reconhecer seu erro. Só não há tempo para reconhecer o erro depois da morte. Morreu, segue-se o juízo, é o que a Bíblia nos diz. Mas mesmo chegando ali no fundo do poço, ele teve ainda tempo para reconhecer o seu erro.
E triste daquele que chega no fundo do poço, mas não reconhece os seus erros. Ele poderia ter reconhecido antes, mas ele reconheceu quando estava lá no fundo do poço. E triste é aquele que não reconhece mesmo estando lá no fundo do poço. Então faça como fez o filho pródigo, meu irmão. Reconheça os seus erros diante das pessoas que você errou. Reconheça os seus erros diante de uma situação em que você foi o culpado por aquela situação ter se estabelecido daquela forma. Reconheça o seu erro, o seu pecado diante de Deus. Peça perdão para Ele. Vá pedir perdão também para a pessoa que você ofendeu, que você machucou. Mas nós sabemos que a pessoa orgulhosa, ela tem dificuldades para tudo isto. Inclusive, a pessoa orgulhosa, ela tem dificuldade de ajudar e também de ser ajudada. Olha só. A dificuldade até para ajudar e para ser ajudado é encontrada em uma pessoa orgulhosa. Com certeza, o orgulhoso é alguém que não procede de Deus. O orgulho, ele não vem de Deus. Não é coisa de Deus, meu irmão. Deus quer que sirvamos uns aos outros. O problema é que o orgulho impede com que isso aconteça. Que nós sejamos servos uns dos outros. Primeiramente de Deus e depois uns dos outros. Nós devemos estar servindo uns aos outros. A palavra de Deus nos orienta a isto. E o orgulhoso, ele tem dificuldade tanto de servir como também de ser servido pelos outros. O orgulho ensoberbece a pessoa. A pessoa acha que não precisa de ninguém. E ele também não está ali para estar servindo a ninguém. Então ele tem dificuldade tanto para servir como para ser servido. Em 1 Pedro 4, versículo 10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então a palavra de Deus diz que devemos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. A ordem de Deus é clara. A ordem de Deus é que sirvamos uns aos outros. O problema é que o orgulho, aquela pessoa que é orgulhosa, ela tem dificuldade de fazer isso, tanto de servir como também de estar sendo servida. A pessoa orgulhosa, ela não aceita a ajuda de qualquer pessoa, ela vai selecionar de quem ela vai receber a ajuda. Se ela for receber alguma ajuda de alguém, ela vai selecionar de quem ela vai receber aquela ajuda. Ela não quer ficar devendo favor a ninguém. Então, não seja uma pessoa orgulhosa. Muitas vezes, podemos estar nos encontrando tendo atitudes de pessoas orgulhosas. Muitas vezes podemos estar tendo atitudes de uma pessoa orgulhosa, meu irmão. E nós não percebemos isso. Atitudes que não estarão agradando a Deus, que impedem as bênçãos de Deus de chegar às nossas vidas. Às vezes não aceitamos a ajuda das outras pessoas, porque tem pessoas que assim gostam muito de servir, mas para ser servida, para ser ajudada, ela cria um orgulho. É como se ela não precisasse depender das outras pessoas ou ficar devendo favor às outras. Isso é orgulho. Você pode até estar achando que é outra coisa, mas é orgulho, porque Deus nos fez assim para dependermos uns dos outros mesmo, para dependermos primeiramente dele e depois uns dos outros. Aí em 1 Pedro 4,10, onde eu li, está escrito aí, na palavra, servir uns aos outros. Fomos feitos para isso, para servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Naquilo que você pode, naquilo que você é bom, que você sabe que vai edificar, ajudar a outra pessoa, você deve ir lá ajudar. E naquilo que você está precisando de ajuda, você deve se permitir ser ajudado também. É interessante que o orgulhoso, às vezes, impede até o agir de Deus em sua vida. Muitas vezes o orgulho vai impedir o agir de Deus em nossas vidas. Sabia disso? Deus pode agir na vida da pessoa através de outras pessoas. Ele pode agir na minha vida, na sua, através de outras pessoas. Mas às vezes nós impedimos esse agir de Deus porque nós não queremos a ajuda da outra pessoa. Deus pôde agir na vida do filho pródigo porque ele foi humilde, porque ele não foi orgulhoso. Se ele fosse orgulhoso, se ele deixasse de ser humilde e fosse orgulhoso, e não reconhecesse o seu erro e não pedisse perdão ao Pai e a Deus, Deus não poderia agir na vida do filho pródigo. Mas ele foi uma pessoa humilde, e é isso que Deus espera de cada um de nós, de mim, espera de você.
Você pode estar deixando de ser abençoado por Deus por conta justamente do orgulho, por não estar sendo humilde, por não estar entendendo que Deus está agindo através de outras pessoas para abençoar a sua vida. Então seja humilde como foi o filho pródigo. Reconheça seus erros, peça perdão a quem você deve pedir perdão, primeiramente a Deus. Ofendeu alguém, magoou alguém, peça perdão também. Reconheça os seus erros. O filho pródigo deixou essa virtude aí. Ele tinha essa virtude. Ele errou muito. Mas no momento de reconhecer que errou, ele não hesitou em nenhum momento. Ele reconheceu. No momento que era para ele reconhecer, ele reconheceu. Aí justamente no versículo 7, diz que ele caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele reconhece o erro. Como eu disse, você pode estar deixando de ser abençoado, abençoada por Deus por conta de um orgulho. Não está sendo humilde para reconhecer seus erros, para se consertar diante daquele erro que você cometeu. E muitas vezes o orgulho impede o agir de Deus em nossas vidas. Deus pode estar querendo nos abençoar através da vida de alguém e nós não queremos ser ajudados por este alguém. Isso é orgulho. A Bíblia chega a dizer que Deus é o Pai de todos, é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Onde é que está esse versículo aí? Efésios 4, versículos 5 e 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então nós dependemos primeiramente de Deus e precisamos uns dos outros. Então deixe o orgulho de lado. Não deixe o orgulho falar mais alto. Deus age por meio de todos, queridos. Deus pode estar querendo usar alguém para lhe ajudar. O seu orgulho não está permitindo que isso aconteça. Não está permitindo o agir de Deus na sua vida. E muitas vezes, Deus vai usar até alguém que você nem goste muito. Até alguém que você tem uma certa rejeição com aquela pessoa. Para dificultar mesmo. Deus quer trabalhar. Deus quer trabalhar em nós. Deus quer nos quebrantar. Deus quer que desçamos do nosso pedestal, do nosso orgulho. Porque o cristão, meu irmão, não tem que estar guardando mágoa, rancor de ninguém. E essa mágoa, esse rancor, esse orgulho de não estar permitindo receber a ajuda de alguém que Deus está até usando em sua vida para lhe ajudar, você pode estar deixando de ter uma vida abençoada. Você está deixando de ter uma vida abençoada. Talvez porque essa pessoa que Deus esteja querendo usar, seja alguém que você não goste muito dela. Mas não deixe o orgulho falar mais alto. Seja humilde para que Deus possa te colocar em posição de honra, tá bom? Provérbios 15, versículo 3 vai justamente dizer que a humildade precede a honra. Começa dizendo assim, Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Então seja humilde, principalmente para reconhecer a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Para você reconhecer que sem Jesus, meu irmão, nós não somos nada e não vamos para lugar algum. Seja humilde, entregue sua vida para Jesus. Reconheça que sem Ele você não é nada, você não é ninguém. Seja humilde, reconheça os seus erros, seus pecados, confesse-os diante do Senhor, para que você obtenha o perdão dele e para que Cristo possa reinar na sua vida. Amém? Deus te abençoe, abençoe a toda a sua família.